Louvado seja Deus! Graça e paz, meus queridos. Passando aqui nesses minutos de encorajamento para convosco meditarmos juntos em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, que fala sobre a parábola do joio e do trigo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro, no meu celeiro, ou seja, no celeiro. Aleluia, glória a Deus. E eu estava meditando e Deus começou a falar coisas tremendas no meu coração, no meu espírito. A diferença do joio e do trigo. E estamos num período muito sério da igreja na terra, que é o período da apostasia. A apostasia não vai vir de fora. A apostasia não acontece na lata do lixo. A apostasia não acontece debaixo de uma ponte. A apostasia começa dentro do arraial de Deus, dentro da casa de Deus. É sério isso, não é verdade? E dentro dessa diferença que o Senhor nos mostra aqui do joio e do trigo, porque quem lançou o joio foi o inimigo. Olha que coisa séria. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O bom homem semeou boa semente, glória a Deus. Mas enquanto os homens dormiam, por isso não durma no ponto. Não durma no ponto. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Não é assim que muitas pessoas fazem? Vamos trazer para o nosso local de comunhão. Muitas pessoas jogam veneno e rapam fora. Muitas pessoas jogam a erva daninha e depois saem de inocente. Muitas pessoas têm essa postura de joio, porque vem o inimigo dele, semeia o joio no meio do trigo e retira-se. Muitas pessoas se comportam desta forma, jogam a situação catastrófica e quando vê, a igreja está dividida, as pessoas estão divididas e fica difícil para o anjo da igreja colocar as coisas no eixo. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Qual a diferença do joio e do trigo? O trigo, ele é maleável. O joio, ele é endurecido, sabe? O trigo é maleável e o joio é endurecido. Não é assim que acontece no nosso meio? Muitas pessoas são fáceis de você chegar e dar um conselho, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos vem a sabedoria. Outras pessoas se acham tão donas de si, tão assim, mais sábios do que os seus mentores e se tornam endurecidos e se comportam como se não precisasse de nenhum conselho, como se não precisasse de nenhuma deixa da parte de Deus, da parte dos seus mentores. Olha, não sejamos joio. Deus nos chamou para sermos trigo. O trigo, ele tem flexibilidade e se curva com facilidade. Agora o joio,
Vou colocar de novo. O trigo, ele tem flexibilidade, se curva com facilidade e é até fácil de ser colhido. Ele é fácil de ser colhido. O joio não. O joio, ele é rígido. Ele não se curva com facilidade. E além de ser difícil de ser colhido. Então, por isso que quem vai colher o joio é o Senhor. Porque senão pode arrancar o trigo junto e fica difícil, né? Porque o trigo pertence ao celeiro de Deus. E nós vemos aqui que, trazendo para o nosso meio, muitas pessoas têm flexibilidade naquilo que o Senhor está trazendo no meio do arraial, por meio dos seus profetas, por meio do anjo da igreja, né? Tem facilidade de se curvar à realidade bíblica daquilo que o Senhor quer expor. E é fácil de ser colhido para ser uma potência na mão de Deus. Agora o joio não. O joio é rígido. Fica ali cozinhando em banho-maria situações e não se curva com facilidade ao que Deus tem falado no meio do arraial. Além de ser difícil de ser colhido, e com isso vai envenenando, porque o joio ele é nocivo. Já foi feito um estudo que o joio é nocivo. Então vai envenenando as situações, as vidas ali à sua volta, e quando vê fica difícil de colocar a casa em ordem. O trigo, ele possui a essência, porém o joio, ele só tem aparência. Deu para entender? O trigo, ele possui a essência. O joio só tem aparência. Por isso que só Deus conhece o interior do homem. Por isso só Deus vai poder arrancar o joio, porque ele conhece a essência do homem. O trigo produz frutos e alimenta vidas. O trigo produz frutos e alimenta vidas. Agora o joio não produz, ele é inútil. O joio não produz, ele é inútil. É nocivo ao homem, pois é como um veneno. O joio é nocivo ao homem, pois é como um veneno. Então, ele é como aquela árvore que o Senhor amaldiçoou. Não dá fruto e é inútil. Que situação, né? Às vezes nós encontramos vidas assim. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, para que tenhamos discernimento e possamos estar atentos, porque ele joga o veneno, como diz aqui no capítulo 13, no versículo 24 em diante, e retira-se. Está escrito ali. Ele planta o joio e retira-se. O trigo será posto no celeiro de Deus. Oh, glórias ao Senhor. O joio será queimado no fogo. A palavra de Deus nos diz isso. O trigo será posto no celeiro de Deus. O joio será queimado no fogo. Por quê? Porque para nada presta. É sério isso, né? Para nada presta. Trazendo para o nosso convívio de comunhão, o trigo ele produz fruto de paz. Porém, o joio produz perturbação, discórdia. Quantas pessoas que às vezes só produz perturbação e discórdia? O trigo, ele produz paz. Ele quer trazer a paz, a pacificação para o meio do povo de Deus. Mas o joio não. O joio adora uma discórdia, adora uma perturbação, adora causar transtorno no meio do povo de Deus. Estejamos atentos, não durma no ponto, porque o inimigo vem, lança o trigo e retira-se, diz a palavra de Deus. O trigo, ele produz longanimidade, ele é longânimo, ou seja, ele anda mais uma milha. Ele anda mais uma milha e ele anda mais uma milha. O joio não. O joio ele é impaciente. O joio ele é impaciente. Ele deixa as vidas à margem do caminho. Ah, não tem paciência não. Tá passando luta porque quer. Tá passando luta porque
ou seja, precisa passar por isso. É Deus com juízo sobre essa pessoa. E não vou mandar mais uma milha, não vou gastar meu tempo, não. E com isso deixa as pessoas à margem do caminho. O trigo, ele é longânimo e sempre anda mais uma milha. O joio não. O joio, ele deixa as vidas à margem do caminho porque ele é impaciente. Que Deus nos ajude nessa realidade, para que não caiamos nessa esparrela, porque o inimigo, ele entra, a Bíblia diz aqui, lança a semente do joio e retira-se. Ô Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e do arraial que o Senhor tem colocado para cuidarmos das vidas. Vidas é mais importante que coisas. Vidas são mais importantes que dinheiro, que situações adversas proporcionam poder. Vidas são mais importantes porque são elas que haveremos de prestar contas a Deus. O trigo, ele produz fidelidade e lealdade. O que está difícil nos dias de hoje, né? Por quê? Porque estamos vivendo um momento de frieza, de amor. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Então, a fidelidade e a lealdade têm faltado no coração de muitos. Então, o trigo, ele é fiel até a morte. Tanto a Deus como ao próximo, aos amigos, aos mentores. O trigo, ele é fiel e leal. O joio, ele é infiel e desleal. Quanta semelhança você percebe nessa realidade do dia a dia, da caminhada cristã? Muitos se comportam, têm essa postura de joio, de infiel, de desleal. Deus, ele quer que entendamos isso, para que não sejamos pegos de surpresa, mas que sejamos guiados pelo Espírito de Deus e tenhamos discernimento, porque os dias são maus. O trigo, ele produz domínio. Pastor, a senhora não vai falar sobre a diferença de fidelidade e lealdade? O fiel é aquele que é fiel. O leal é aquele que está contigo em todos os momentos, até o fim. Tem um estudo maior sobre isso, mas agora não dará tempo. O trigo produz domínio próprio. O joio produz rixa. Deu para entender? O trigo produz domínio próprio. Mantém, entendeu? Naquele domínio próprio, no equilíbrio. Ainda que tudo queira desmoronar, ele segura a rédea ali, Deus me ajuda, me ajuda. O joio não, ele só produz rixa. Produz perturbação. Produz discórdia. Misericórdia, né? Porém, quem separa o joio do trigo é Deus. Porque só Deus conhece. Porque eles são parecidos. O joio e o trigo são parecidos. Só Deus é que sonda os corações.